Olá, minha gente, hoje, 1º de julho, estamos aqui iniciando a segunda parte de um ano que, ao que parece, não começou ainda. Mas, de qualquer maneira, essas contradições entre o calendário e a organização da vida da gente são muito comuns em toda a história da humanidade, né? E na nossa história pessoal, sem dúvida. Hoje, quarta-feira, estamos retomando aqui a discussão sobre geografia. E no vídeo passado fizemos uma série de referências e inferências sobre cartografia, a cartografia medieval, a cartografia portulana e os mapas elaborados por Mercator, as suas dificuldades, as suas preferências, os seus objetivos e tudo mais. Hoje nós vamos encerrar essa discussão, pelo menos de uma maneira mais genérica, sobre o papel da cartografia aí no conhecimento do mundo e da maneira de se olhar o mundo. Até hoje, sem dúvida, nós temos aí os mapas do Mercator como um sistema de referência dos mais importantes, mas os mapas já tomaram muitas conformações, muitas projeções, muitas maneiras. Esse primeiro mapa que nós estamos mostrando aqui, como vocês podem ver, é um mapa muito conhecido e que fala das nossas capitanias hereditárias. Gostaria de ficar aqui 2 minutos falando dele, porque ele é revolucionário sobre vários sentidos. Ele marca um processo revolucionário que é o processo da expansão mercantil. Esse mapa, como vocês podem observar, ele divide o Brasil e o restante do continente, do subcontinente sul-americano, num conjunto de linhas retas. Pela primeira vez, pelo menos nessa escala, pela primeira vez, se faz uma divisão do mundo não a partir dos rios, a partir das montanhas ou a partir daquilo que desde Aristóteles se chamava de acidente geográfico. Na verdade, há uma certa presunção sobre esses acidentes que estão muito mais voltados aos interesses econômicos e políticos do que propriamente à dinâmica dos rios, das montanhas, ou seja lá do que for. A ideia de dividir os territórios com linhas retas, que aparece pela primeira vez na Itália mais ou menos uns 50 anos antes desse mapa das capitanias, mas ele demonstra claramente a necessidade do conhecimento científico se expressar na sua formatação matemática. Então, aparentemente, ou pelo menos a partir desses princípios, o que era matematicamente definido era muito mais bem definido. Não importa aí se essas linhas estão passando sobre povos que jamais ouviram falar nesse tipo de geometria, ou se estão atravessando várias vezes a meandragem de um rio, ou se aí tem montanhas ou deixa de ter. Isso, na verdade, é o de menos. O importante é saber que existe uma linha reta e que essa linha reta divide a América em 2 territórios, um pertencente aos espanhóis e outro aos portugueses, e esse território pertencente aos portugueses num conjunto de terras que foram distribuídas então aos membros da corte portuguesa e que deveriam então fazer parte desse processo para comandar então a colonização dessas áreas. O que é interessante é que a partir daí a ideia de matematização generalizada do mundo vai se fazer de forma bastante importante. O que nós vamos observar aqui, então, é que neste segundo mapa nós vamos ver uma outra conformação da América. Uma conformação onde o mapa está dirigido para o oeste, e o oeste, portanto, fica na parte superior do mapa. E aí nós vamos ter pedaços
de terra pertencentes ao que viria a ser o Brasil, a grande área que é chamada então de Peru pelo processo colonial espanhol, e aí eu acho que o que valeria a pena a gente identificar é a absoluta ausência de conhecimento do cartógrafo do que existe a partir das costas do Pacífico e da costa Atlântica, envolvendo aí o continente, o subcontinente sul-americano. A ausência desse conhecimento faz então com que o cartógrafo especule. Ele fica inventando um conjunto de cordilheiras que vocês podem observar com facilidade, e esse conjunto de cordilheiras é que vai dar o sentido, a racionalidade, à distribuição das grandes vias fluviais que se consegue perceber saindo pelas costas, não? Então, nós não temos aí nenhuma informação que, na verdade, possa ser utilizada por quem ainda irá conquistar as partes internas dessas terras, não é? Os europeus, nessa tentativa, não tem como utilizar esse mapa não bate com nada da realidade, ele é uma tentativa, uma especulação sobre como funcionaria o relevo e como funcionaria a hidrografia na parte interna da América. Este outro mapa que vocês estão vendo aqui, ele já é mais focado, apesar de ter informações sobre toda a América do Sul, mas ele é muito focado sobre o território brasileiro. É interessante a presença dos indígenas e é interessante também como os indígenas são apresentados como pessoas extremamente perigosas. Existe uma parte desse mapa que vocês podem observar onde um ser humano está sendo dissecado para ser devidamente servido numa refeição. E, nesse sentido, estes seres humanos que servem de alimento, né, num processo antropofagia, digamos, né, para a gente usar o vocabulário correto, está tentando demonstrar a todos os europeus que a ideia mesmo é ficar nos portos. A ideia não é entrar pelo território, porque, bom, vamos se encontrar com populações extremamente violentas, capazes de tornar os europeus o próximo jantar ou o próximo almoço, o que não é nada confortável, diga-se de passagem. De qualquer maneira, esses mapas vão sofrendo mudanças, eles vão tendo representações do mundo que são absolutamente diferentes. Nós estamos aqui com este próximo mapa, já é algo contemporâneo, algo do nosso mundo mais recente. Ele, na verdade, está representando a disponibilidade de energia elétrica em todos os países do mundo. E o tamanho desses países está diretamente associado à relação entre a população e o acesso que essa população tem à energia elétrica. Como se vê aí, isto vai ter uma conformação muito diferente do próximo mapa, que nos mostra, então, a prevalência de vírus do HIV nos diferentes lugares do mundo. Então, aqui nós já temos uma cartografia que em nada tem a ver com Mercator, em nada tem a ver com esse processo especulativo, mas tem tudo a ver com a matematização dos dados e a tentativa de demonstrar o que é o mundo a partir dos dados matemáticos. Esses mapas são facilmente encontráveis na internet, com dados até bem recentes, não é? E que vai mostrar até o coronavírus e coisas desse gênero, mas que, de alguma maneira, vai nos mostrar as possibilidades que a cartografia nos traz no sentido do planejamento, no sentido do entendimento das relações com o nosso mundo. Por fim, este último mapa é um mapa dos Estados Unidos, mostrando os pontos de referência para as redes de internet. É o máximo do máximo do máximo daquilo que nós poderíamos chamar, então, de desenvolvimento técnico, ou, como diria o Milton Santos, do período técnico-científico, se é que isso existe de fato. Mas,
de alguma maneira, este mapa dos Estados Unidos, ele está nos mostrando uma outra leitura, as possibilidades, então, de controle sobre o mundo, a possibilidade do controle sobre a informação, sobre a circulação de mercadorias, de pessoas, de ideias, de formas, de tudo mais. Tudo que está, de alguma maneira, associado à ideia de localização e o papel, então, que os lugares possuem, o controle sobre os lugares possui no sentido de que controlar lugares é, na verdade, controlar processos, é controlar a maneira como as coisas acontecem, é controlar a geografia das coisas, do mundo, da realidade, e, portanto, o nosso cotidiano, a nossa vida, o nosso futuro, inclusive o que nós imaginamos que tenha sido o nosso passado. Nesse sentido, a ideia da cartografia como uma linguagem fundamental para a geografia, ela está diretamente associada à capacidade que nós temos de dominar o significado dos lugares do mundo, ou como essas coisas são, como elas se relacionam, em todos os sentidos. Em todos, absolutamente todos os sentidos. É uma ferramenta estruturante e cuja relação com a geografia é absolutamente fatal, estrutural, em todos os sentidos. Desde que se começou a pensar na geografia, desde os gregos, desde o grande Atlas de Ptolomeu, até os dias de hoje, esta associação entre a geografia e a cartografia não é possível de se romper. Nós temos aí a nossa linguagem, temos aí o nosso objetivo, temos aí os nossos sujeitos, e a partir de agora, então, vamos começar a mesclar tudo isso para mostrar que cada mapa, cada um deles, é, na verdade, a realização de um tema. É, na verdade, um recorte. E este recorte é que aponta a possibilidade de construir o discurso geográfico. Mas isso já é a questão do próximo vídeo. Muito obrigado a vocês. Até para discutir geografia mesmo, até a próxima quarta-feira. Na próxima sexta nós voltamos com as nossas resenhas. Na segunda, ensino de geografia. E assim a gente vai andando, ok? Muito obrigado a vocês, vão aí curtindo, se inscrevendo, e etc, e etc, etc. Espero que me mandem aí comentários e perguntas e dúvidas para que a gente possa continuar trabalhando. Um abração a todos e muito obrigado mais uma vez.